E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa segunda aula do curso de farmacologia, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas terminologias muito empregadas na farmacologia no cotidiano. Obviamente, a farmacologia é repleta de uma série de terminologias, mas essas que eu vou discutir com vocês, cada uma tem um aspecto importante e a gente precisa diferenciar uma da outra. Então, quais são os tópicos que nós vamos discutir nessa aula? Nós vamos falar de remédio, medicamento, fármaco e droga. Nós vamos conceituar para vocês estas 4 terminologias amplamente empregadas na farmacologia. Cada qual tem a sua definição. E, obviamente, se você for estudar a língua portuguesa, nós temos essas 4 definições, mas na língua inglesa nós temos apenas a definição de droga. Então, nós transcrevemos para a língua portuguesa para aumentar o leque das informações que nós tratamos para especificar cada tipo de substância química em si ou terminologia para a utilidade que ela possui, tá ok, pessoal? Então vamos começar aqui falando do remédio. O que é um remédio? Um remédio é todo e qualquer procedimento que promova a saúde, podendo haver uso ou não de substâncias químicas, ou seja, o intuito do remédio é sempre o bem-estar. Você pode fazer o uso de substâncias químicas que têm fim terapêutico ou o uso de substâncias químicas que não possuem fins terapêuticos, substâncias químicas que são componentes da dieta, por exemplo. Tudo aquilo que lhe promove o bem-estar, lhe promove saúde, é considerado um remédio. Eu vou dar um exemplo para vocês, na verdade vou dar exemplos que não utilizam substâncias químicas. Por exemplo, exercícios físicos ou atividade física. Cada dia mais se demonstra que as atividades físicas, exercícios físicos, sejam os exercícios físicos aeróbios, onde você tem um consumo grande de oxigênio, exercícios como, por exemplo, corrida, bicicleta, luta, enfim, que consomem um elevado teor de oxigênio, ou exercícios resistidos, anaeróbios, onde você não precisa de tanto oxigênio assim para realizar esse exercício físico, que no caso é a musculação, promovem bem-estar, promovem saúde do indivíduo. E para você realizar exercícios físicos, você não precisa ter o uso de uma substância terapêutica associada. Você tem que ter, obviamente, uma dieta regrada para ter um benefício maior do exercício físico, mas, a grosso modo, o exercício físico independe, para ser realizado, de substâncias químicas. Existem pessoas que fazem exercícios físicos e não têm uma dieta tão regrada assim, mas fazem os exercícios para se sentir bem. E isso tem uma conotação de remédio, pois promove o bem-estar. Um outro exemplo, condições como viagens, ou seja, um indivíduo que tira férias, por exemplo, tem uma jornada de trabalho muito extenuante, tira as férias e vai viajar para algum local aonde ele considera reconfortante, para que ele possa curar a sua mente, melhorar a sua capacidade psicossocial, recapitular as energias, enfim, a gente pode usar vários termos aí, mas o indivíduo, quando ele realiza uma viagem, ele diminui quadros de estresse. Quando você viaja para locais onde te tragam bem-estar, te tragam alegria, te tragam felicidade. E quando isso acontece, isso está promovendo o seu bem-estar. E se o seu bem-estar está sendo promovido, isso também é um remédio. Um outro exemplo também de remédio é no quadro de confraternização com os amigos, com a família. Quando você se reúne com pessoas que você gosta, obviamente você vai estar num ambiente agradável para você. E se esse ambiente é agradável, melhora a sua condição social, melhora a sua condição psíquica, então também é um remédio. E veja que nestas 3 condições, nenhuma delas existe a necessidade absoluta do uso de substâncias químicas. Tá, ok? Então, são exemplos que você promove o bem-estar, só que sem o uso de substâncias químicas. Exemplos de substâncias químicas, por exemplo, é uma alimentação regrada. Você vai utilizar componentes da dieta que não têm um fim terapêutico em si, farmacologicamente falando, mas promovem benefícios. Também é um remédio. Agora, falando de medicamento, a história muda um pouco. Porque medicamento é um produto contendo um ou mais princípios ativos e produtos inertes para tratar ou prevenir determinado problema de saúde. Então veja que no caso de medicamento nós temos que ter obrigatoriamente um ou mais princípios ativos. O que são os princípios ativos? São substâncias químicas
que desencadeiam um efeito biológico terapêutico, um efeito biológico que não é um efeito biológico causado por componentes de dieta, tá ok? Então, nós temos que ter uma substância química associada para ter um medicamento. Vou dar alguns exemplos para vocês. No caso aí do Tilenol, o famoso Tilenol, muita gente utiliza o Tilenol. O Tilenol ele é composto por paracetamol, que é um anti-inflamatório não esteroide, mais os excipientes. O que são excipientes? São substâncias químicas que não têm efeito nenhum no nosso organismo. Elas são inertes e elas servem para veicular o fármaco, que é o paracetamol, em questão. Quando a gente fala veicular, significa tornar um ambiente na qual facilite a absorção deste fármaco em si, deste princípio ativo. E o paracetamol ele tem o intuito de se tratar dores de um modo geral, sejam dores musculares, sejam dores articulares, dores leves, moderadas na articulação, dores de cabeça. Então ele tem um intuito de tratamento. Mas nós temos também alguns medicamentos que têm um intuito de prevenção. No caso, anticoncepcionais. Os anticoncepcionais eles têm o intuito de se prevenir uma gravidez indesejada. No caso, aí nós temos o Tantin, que é o nome comercial deste medicamento, e ele é a associação de dois fármacos, que é o Gestodeno e o etilinestradiol. Ou seja, nós temos um progestagênio e um estrogênio aí que vão impedir de ocorrer o ciclo ovulatório. Então aí a mulher previne uma gravidez indesejada. Veja que nós temos princípios ativos, Gestodeno e etilinestradiol, que estão aí contidos no medicamento. E esses princípios ativos podem ser chamados também de fármaco, como eu mencionei aí para vocês. Um fármaco é uma substância química de estrutura conhecida que pode ser utilizada para diagnóstico, tratamento e profilaxia de doenças. Veja que fármaco é a unidade. Sempre quando você tem uma substância química, é um fármaco. Um medicamento tem um ou mais fármacos e excipientes nele, tá ok? E ele pode ser usado para essas condições. Quando a gente fala fármaco, muita gente pensa que ele é apenas utilizado para fins de diagnóstico, tratamento e profilaxia, que eles não causam problemas à saúde. Negativo. A ideia central dos fármacos é que eles sejam sempre benéficos, mas eles podem ser maléficos e aí, com isso, ter problemas associados. Então, essa é a definição que a gente coloca para ele. Vou dar alguns exemplos para vocês. No caso aí, a ampicilina, que é essa molécula à esquerda que vocês estão observando, é um antibiótico clássico que vai impedir a síntese da parede bacteriana, de peptídeo glicânico. E aí você impede a bactéria de se replicar, e aí o sistema imune vai tratar de combater ela acabar morrendo. Então, a ampicilina, ela é um fármaco, ela tem uma estrutura química conhecida e ela tem um fim terapêutico, que é tratar infecções, tá? Um outro exemplo aí é a fenitoína, essa molécula que vocês também observam à esquerda. Ela tem uma resposta anticonvulsivante, então indivíduos que possuem epilepsia utilizam a fenitoína para impedir aqueles potenciais de ação descoordenados dos neurônios aí para que o indivíduo não venha a convulsionar. Tá? Então ele tem um fim terapêutico, tem um mecanismo de ação, é conhecida a sua estrutura química e ela serve para se tratar uma doença. Agora, quando a gente fala de droga, droga é uma substância química que pode ser conhecida ou não, que não seja componente alimentício ou da dieta, que cause algum efeito no organismo. Veja que eu excluí os efeitos benéficos. Toda droga é um fármaco? Não, porque nem toda droga é capaz de promover um efeito benéfico. Mas todo fármaco é uma droga? Pode ser que seja uma droga. Por quê? Porque o fármaco ele tem uma substância química que pode ser conhecida, e ele vai causar um efeito. Esse efeito para os fármacos são, na predominância, benéficos. Agora, se não for um efeito benéfico, a gente pode considerar como droga. Muitas pessoas colocam droga como uma substância ilícita, mas existem fármacos que são usados de maneira ilícita, principalmente analgésicos opioides derivados da morfina, podem ser usados como droga no contexto de uso ilícito. Vou dar alguns exemplos para vocês de drogas. Então nós temos aqui
a dietilamina do ácido lisérgico, o famoso LSD, que algumas pessoas utilizam em festas, né, para promover um efeito alucinógeno. Teoricamente, esse efeito alucinógeno ele não tem nenhum fim terapêutico. Então, teoricamente, a dietilamina do ácido lisérgico, LSD, é caracterizado como droga. Ele poderia ser utilizado como fármaco? Poderia, se porventura promover um efeito alucinógeno no indivíduo trouxesse benefícios à saúde dele. Tá, ok? Então, neste caso, como não tem um fim terapêutico pré-determinado, é uma droga. Agora, nós temos também aí, no caso, um cogumelo chamado de Psilocybe mexicana, que também tem um efeito alucinógeno. Então, veja, no cogumelo nós temos diversas substâncias que desencadeiam essa resposta alucinógena. Nem todas as substâncias presentes neste cogumelo são conhecidas, mas se observa um efeito. Então, este efeito observado é por decorrência de substâncias químicas e não tem um efeito terapêutico, então este cogumelo é utilizado na forma de droga. Tá ok, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam nunca do joinha e de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no botão se inscrever e participa lá do grupo e na página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E participa também do canal do YouTube e da página dos nossos parceiros, o querido amigo professor Rogério Gozzi, o Diego Barros do Medicina Resumida e o nosso querido amigo Kainan lá do canal de Biociências, tá ok? Mais uma vez, obrigado pela paciência, por assistir esse vídeo. Até os próximos vídeos, se Deus quiser.